The 8 Show, o mais novo drama coreano da Netflix, que alcançou o Top 10 Brasil no terceiro dia de lançamento, tem uma pergunta muito simples pra você. Você sabe o seu lugar na sociedade em que vivemos? Tem certeza? Será que você não tá precisando de um chá revelação de classe social? Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e hoje a gente vai de resenha. The 8 Show é um drama coreano dos gêneros de thriller, mistério, drama e terror psicológico. Lembrando que terror psicológico e terror não são a mesma coisa, são gêneros diferentes. Estrelando Ryu Jun-yeol de Reply 1988, Chon-hee de O Drama da Minha Vida, Park Jong-min de Profecia do Inferno, Yeoreum de Apesar de Tudo, Amor, que não tem nenhum amor, mas tudo bem, Park Hae-jun de O Mundo dos Casados, Lee Ju-yeon de Live, Moon Jong-hee de Times e Bae Sung-woo de Live também. Provavelmente você ouviu alguma sinopse maluca por aí de que essa era a história de 8 pessoas que tinham que ficar 100 dias juntas em um reality show e quando saíssem de lá iam dividir o prêmio igualmente. The 8 Show conta a história de um grupo de 8 pessoas que se meteram em um jogo meio bizarro. Eles só precisam se manter no jogo por 100 dias. E no fim dos 100 dias, o prêmio vai ser dividido por igual entre os 8. Fazer o quê? A culpa não foi minha. A culpa é da dona Netflix, porque essa foi a sinopse que ela liberou na época. Só que essa é a sinopse do webtoon no qual The 8 Show foi inspirado, que se chama Money Game. Eu não achei pra gente ler em português, infelizmente, mas se você ler em inglês, tá disponível no Naver Webtoon. A versão drama é bem diferente, na verdade, e por isso que essa resenha aqui tá dividida em duas partes, sem spoiler e com spoiler. E antes dos spoilers começarem, pode ficar tranquilo que eu vou avisar, assim quem não gosta de spoiler pode sair do vídeo antes de ouvir qualquer coisa que não queira ouvir, de verdade, pode ficar tranquilo. E bora lá, The 8 Show conta a história de 8 pessoas que foram parar dentro de um jogo bem bizarro. Chegando até o final do jogo, você volta para sua casa com uma bolada em dinheiro. Parece familiar? Parece Round 6? Mas calma, pode ficar tranquilo que você não vai ver Round 6, parte 2, o Império Contra-Ataca. É só esse começo que é bem parecido com a outra história. Dentre os 8 jogadores, a gente vai assistir essa história mais ou menos pelos olhos do jogador 3. Ele é o primeiro jogador que a gente conhece e a gente só sabe que ele tá cheio de dívidas, os agiotas estão na porta, ele caiu no clássico golpe coreano do Bitcoin e é só. É só isso que a gente sabe, nada além disso. Fugindo dos agiotas, ele começa a receber alguns recadinhos ali no telefone. Pix com mensagem. Aceitas Pix? Eu aceito. Mande a sua colaboração pro canal nesse Pix que tá na tela, manu@coreanismo.com.br. É palhaçada, mas é sério. Pode mandar que eu agradeço. Voltando pra história. Em cada mensagem, ele tava recebendo 1 milhão de wons, que é mais ou menos uns 3.700 reais. E depois de uns 4 ou 5 Pix caindo na sua conta, a mensagem final fica clara. Queridão, gostaria de participar de um jogo valendo dinheiro, quitar as suas dívidas, melhorar o de vida? Que tal? Levado para o estúdio de TV por uma limusine misteriosa, o jogador 3 chega até a casa onde ele vai morar nos próximos dias. Na entrada, cartas numeradas de 1 a 8. Quer dizer, algumas já tinham sido escolhidas. Ao entrar, uma escadaria de 8 andares. A cada andar, um quarto. Não precisava ser muito inteligente para entender que ele ia ficar no terceiro andar, já que ele pegou a carta 3. E que bom que não precisava ser muito inteligente, porque ele realmente não é. Mas isso a gente vai sentindo ao longo da história. Todo o ambiente dentro e fora dos quartos é filmado. E é interessante como fora dos quartos tudo é grande, luxuoso, mas dentro do quarto dele, o quarto dele é minúsculo e nem tem nenhum móvel. Lá ele só encontra um livro de regras com algumas instruções meio esquisitas, como ninguém pode morrer. Oxi! Mas quem é o maluco que vai pensar em pessoas morrendo dentro de um jogo? Como é que faz pra essa praga parar de gastar? Mata? Foi o que eu disse, né? Não precisa ninguém morrer. Mas que vai morrer, vai. Na parede do quarto, ele encontra um painel que parece muito com um painel gigante de uma calculadora. E de 0, o painel vai para 30 mil wons num piscar de olhos. Um pouco depois, 60 mil wons.
mais um pouquinho, 90 mil wons. O jogador 3 percebe que ele tá ganhando 30 mil wons por minuto sem fazer nada, apenas porque ele está dentro do jogo. Seus problemas financeiros nunca mais serão um problema. Caramba! Mas não tem nada dentro desse quarto? Bora comprar uma cama, né? Quê? Que inflação doida é essa? Uma cama dentro do programa custa 1000 vezes mais do que uma cama do lado de fora? Na verdade, tudo dentro do programa custa 1000 vezes mais do que algo do lado de fora. E ok, parece parte do jogo. O dinheiro vem fácil, mas o custo de vida é bem alto. Por isso que o jogador 3 acaba comprando pouquíssimas coisas naquele dia e esperando para ver se no dia seguinte ele descobre um pouco melhor o que tá acontecendo. No dia seguinte, o jogador 3 conhece os outros 7 jogadores. Todos bem peculiares, mas alguns tentam quebrar o gelo e conversar, se conhecer. Afinal de contas, eles vão ficar todos juntos ali por Deus sabe quanto tempo, porque isso não tá claro. Mas dá pra ter uma ideia. Dentro dos quartos, tudo que os jogadores compram é deduzido da calculadora. E eles não podem sair do quarto com nada que eles compraram dentro do quarto. Já na parte de fora dos apartamentos, todos eles têm o mesmo cofrinho, digamos, em comum. O painel no alto da área de convivência mostra horas e não dinheiro. E tudo que você quiser do lado de fora, você compra com horas. Mas é preciso cautela, afinal de contas, aquelas horas são o tempo que resta pro fim do programa. Gastar aquelas horas é diminuir a duração do programa para todos os participantes. E quanto mais cedo o programa terminar, menor será o ganho de todos eles. Algumas coisas são bem peculiares naquele ambiente de convivência. Eu falo como se tudo isso que eu contei não fosse já bem peculiar. A piscina, por exemplo, é falsa. Estandes de comida e bebida que ficam próximos à piscina também só tem comida e bebida falsa. Até os uniformes deles são falsos. Bolsos, botões, costuras desenhadas. Parece real, mas nada ali é real. Só finge ser. E é claro que, sabendo que gastar as horas faria com que o programa acabasse mais rápido e todo mundo parasse de ganhar dinheiro, sabendo disso, ninguém ia sair gastando as horas, não é mesmo? Não é mesmo. Foi só deixar de prestar atenção na jogadora 8 por 1 minuto que a desvairada comprou todo um guarda-roupa de roupas de luxo. Quase acabou com o programa para todos eles em menos de 24 horas. Será que ela não tem nenhuma noção? Ela não vê que ela vai prejudicar todo mundo por conta de suas futilidades? Ela não tem respeito por ninguém? Ela só pensa nela mesma? Ela só pensa nela mesma. Vocês vão ver mais pra frente. Nas regras do programa, todos foram informados que receberiam comida grátis, mas a comida não chegou pra ninguém. Pra mim chegou, disse a jogadora 8. Chegaram 12 pratos. Eu comi só um pouquinho de cada um deles. Ia jogar o resto fora, mas como a gente não pode sair do quarto, o lixo ainda tá lá. Vocês podem comer as sobras se vocês quiserem. Eu ia jogar tudo fora mesmo. Todos sobem e ao entrar no 8º andar, tudo fica muito claro. Talvez não para os jogadores, mas para nós fica. Chocante, revoltante, mas muito claro. Enquanto o apartamento do jogador 3 tinha 3 janelas falsas e o teto era um pouco mais baixo do que o normal, o apartamento da jogadora 8 tinha 8 janelas enormes, pé direito de 2 andares. A bonita já tinha comprado banheira, roupa, cama, mesa de jantar de 6 lugares, sofá e no painel dela uma quantidade absurda de dinheiro. Uma quantidade impossível de se fazer em 24 horas. Principalmente por alguém que estava gastando tanto quanto ela. Só que assim que 60 minutos se passaram, a jogadora 8 não ganhou os 30 mil wons que o jogador 3 ganhou. A jogadora 8 ganhou 340 mil wons. No mundo fora do jogo, isso tinha um nome. Como é que era mesmo? Ah, sim. Sistema de desigualdade social. Eita, que essa resenha tá merecendo o seu like. Se você não deixou até agora, pelo amor de Deus, larga logo o dedo nesse botão do like e também verifica se você tá inscrito no canal para receber todos os vídeos. Você não pode ficar por fora do melhor que acontece na Dramalândia. Vou dar uma analisada na história de agora em diante. Vai acabar rolando algum spoiler, então se você não gosta de spoiler, agora é a hora do até logo. Do até logo, não do adeus. Porque aqui no card eu tô te deixando um vídeo maravilhoso para você continuar maratonando o canal. Então não sai do YouTube agora não. Clica lá primeiro e vai assistir. Já você que ficou pra análise com spoiler, vamos lá.
The 8 Show faz várias críticas à nossa sociedade atual, mas eu vou me focar nas duas mais fortes, que são 1. Desigualdade social e 2. A vida na rede social. Antes disso, entretanto, vamos um pouquinho para a produção. A história é super interessante e diferente do que eu esperava, porque eu esperava 1. Aquela resenha divulgada e 2. O irmão mais novo do Round 6. Só que não é isso que ele entrega. Inclusive, eu vi algumas matérias em alguns blogs dizendo isso, que era uma cópia de Round 6, ou que Round 6 e Alice in Borderland tiveram um filho, e pelo amor de Deus, nada poderia ser mais errado do que isso. Parecido com Alice in Borderland, eu não sei de onde tiraram essa ideia, não tem nada a ver. Parecido com Round 6, só se não passaram dos 15 primeiros minutos do episódio 1. E eu mesma, se fosse meu roteiro, se fosse minha história, não tinha feito isso, porque realmente o início do episódio 1 é basicamente Round 6. Um cara com dívidas que se mete em um jogo misterioso, de forma irresponsável, com regras esquisitas, em troca de dinheiro. A sua pobreza e o seu desespero por dinheiro são tão grandes que ele tá naquele ponto de aceitar qualquer coisa sem pensar nas consequências, porque ele sente que nada pode piorar na sua vida. Entretanto, daí pra frente, Round 6 não vai nem mais passar pela sua cabeça. The 8 Show não é um drama difícil de se entender, muito pelo contrário, algumas frases são extremamente explícitas. Não precisa analisar muito a fundo as falas para entender o que cada personagem diz ou representa por detrás daquilo. Não tem esse de trás daquilo, é tudo muito vomitado na nossa cara. Por exemplo, quando o jogador 7 fala que a área que as câmeras filmam é falsa. Parece real, mas não tem nada lá. Ele tá falando de como a gente se comporta online. A câmera do programa é a câmera do celular. O que a gente mostra pra câmera, o que a gente mostra pra rede é falso, porque a gente só mostra os bons momentos, os momentos que parecem uma piscina grande cheia de água. A gente não costuma mostrar os problemas. A gente não mostra que a piscina, na verdade, tá vazia. Ou quando o jogador 3 diz que quando você se acostuma bastante a ser sempre a vítima, você acaba aceitando. Não tem nem o que analisar. É uma frase nua e crua que fala da nossa posição social e de aceitarmos a existência de outras posições opressoras como se isso fosse normal. É normal sermos pobres em nossa maioria. É normal o pobre começar a achar que é rico porque ganhou um aumento de salário. É normal o desemprego, é normal ver gente em situação de rua. Só que nada disso é normal de verdade. É tudo muito bizarro quando a gente lembra que nesse mesmo mundo existem pessoas que são bilionárias, mas no dia a dia a gente vive como se isso fosse normal. Algo triste da vida, porque a vida é difícil, mas é normal. Todos os atores estão fazendo um ótimo trabalho, porém eu não me senti próxima ou emocionada por nenhuma das personagens. Só que talvez isso seja proposital. Pra mim, essas personagens são mais como arquétipos de níveis sociais do que pessoas. Fazendo uma comparação com Round 6, já que as comparações entre as histórias já estão sendo feitas, fazendo essa comparação, eu me emocionei muito mais com os personagens de Round 6. Mesmo aqueles personagens que a gente sabe quase nada sobre eles fora do jogo. Aqueles personagens que ficaram bem pouco na história. Ainda assim, a gente teve tempo de se afeiçoar a eles. Dava pra senti-los como pessoas de verdade, com suas histórias e sentimentos. Em The 8 Show, a minha relação com todos eles foi distante. Os dois com quem eu mais criei uma relação foram a jogadora 2 e o jogador 7. Mas talvez isso esteja mais ligado com eles terem atitudes que faziam mais sentido pra mim do que com eu realmente ter me emocionado com as suas histórias. E algo que eu não poderia deixar de fora, apesar de eu ter gostado muito da parte de produção desse drama, é o CGI. O CGI do último episódio, quando o jogador 1 tá em cima da corda bamba, meu Deus, que CGI horrível! Parece o CGI do Chapolin Colorado no episódio dos Aerolitos. Se você tá falando de uma série dos anos 70, de um homem de 40 anos que finge ter 8, faz sentido, mas num drama coreano de 2024, pelo amor de Deus, me dá que eu faço melhor no CapCut. Tá bom, mas e as críticas, Manuela? E as mensagens do roteiro? The 8 Show é uma crítica explícita à falácia da meritocracia. A ideia de que só se esforçando você chega lá. Lá aonde? Onde é esse lá? Lá é o dono da Amazon? Lá é o Elon Musk? Por
porque nem eles chegaram lá por esforço. Eles nasceram herdeiros, eles já nasceram lá antes mesmo de começar a se esforçar para alguma coisa. Não teve esforço. Esforço do quê? Meu esforço de nascer numa família rica? Como é que é isso? A jogadora 8 é a bilionária dessa sociedade de The 8 Show. Ela não fez esforço nenhum para estar no 8º andar. Não foi trabalho duro. Não foi destaque no programa. Foi só sorte. Sorte de nascer em família rica no mundo real. E sorte de pegar a carta 8 dentro do jogo. Mas assim como acontece no mundo real, a jogadora 8 não se deu por satisfeita de só ter os bilhões dela ali dentro do jogo e não fazer mal para ninguém. Exatamente por ser a bilionária daquela sociedade, ela conseguia manipular aquela sociedade para dançar conforme a música dela. E a música dela não era só viver a vidinha dela. A música dela era explorar os demais jogadores. Ela quer mais e mais ganho, mas ela não quer fazer nada para conseguir isso. Então ela obriga as outras classes sociais a trabalharem sob o autoritarismo dela. Ou seja, a sorte de nascer em família rica também não é só sorte, porque essa família rica enriqueceu como a jogadora 8, obrigando as outras classes sociais a trabalharem sob o autoritarismo dela. A jogadora 8 também manipula o jogo diversas vezes para fazer com que nenhuma regra valha para ela, apenas para os outros jogadores. E a gente pode ter a falsa sensação de que ela só usou violência lá para o final da história, quando todas as outras classes sociais já estavam se mobilizando, estavam se unindo contra ela. Mas não. Já na primeira vez que ela perde o jogo, ela retalha os jogadores, não mandando para eles comida e água. Como é que é o nome disso no mundo real? Embargo econômico. Quando um país fica proibido de se relacionar com os outros, não consegue importar, exportar, comercializar, o país acaba fechado nele mesmo. E é claro que a vida lá vai ser difícil. É claro que eles vão passar fome como os outros 7 jogadores passaram. Porque nenhum país do mundo tem absolutamente tudo o que precisa para sobreviver. Importação e exportação é importante para todo mundo. Quando ela detém toda a riqueza e cria esse ostracismo, ela violenta os outros jogadores de uma forma não violenta e acaba convencendo alguns de que, vamos deixar pra lá, é só a gente não mexer mais com ela que ela não vai fazer nada mais contra a gente. Lê do engano, foi o primeiro passo que a jogadora 8 deu para manipular todo mundo. A jogadora 8 fala algumas vezes que ela não é igual aos demais. Mas como ela dá uma de tontinha, se faz de amiga da garotada, alguns acabam achando que são mesmo iguais a ela, como o iludidíssimo do jogador 6. Durante quase todo o jogo, o jogador 6 acha que ele e a jogadora 8 são parceiros, que eles estão em pé de igualdade. No mundo real, o jogador 6 é o seu Celso, dono da loja de doces do bairro. Ele tem o seu próprio comércio, 5 funcionários, está prosperando. O seu Celso acha que é rico. Ele acha que ele e o dono da Apple estão assim. Mas era só olhar quanto que o painel aumenta por dia que o jogador 6 ia perceber que ele é muito mais próximo da jogadora 2 do que da jogadora 8. Era só olhar, só que ele não olhou. Conclusão, tomou um chá revelação de classe social no meio das costas. Quando ele deu o primeiro sinal de que ele ia ferrar o jogo da jogadora 8, matando o jogador 1 e quebrando a maior regra do jogo de não matar ninguém, e assim todo mundo ia para casa e ela ia parar de ganhar dinheiro, quando ela viu isso, ela deu um tiro no meio das costas dele, na escada, para ele se estatelar de cara no chão, arrebentar a coluna e não ser mais um problema para ela. Você não é rico, jogador 6. A jogadora 8 te disse isso, meu filho, o tempo todo. Ela é rica. Você é só pobre prêmio. Já sobre redes sociais, sobre conteúdo, sobre entretenimento, os jogadores descobrem que o que dá horas para eles, o que os mantém lá, é o entretenimento de quem está assistindo. Mas quem assiste quer assistir o quê? São essas pessoas que ditam o que é um bom conteúdo e o que não é. E por bom conteúdo, não entenda cultura. O jogador 1 é o mais talentoso no show de talento, só que ele ganhou 30 horas por isso. Já a jogadora 8, transando com o jogador 6, ganhou 69 horas. Mais pra frente, quando a jogadora 2 e o jogador 6 lutam, ver uma luta que saiu completamente do controle e virou violência gratuita, dá pra eles 50 horas. O primeiro choque, quando o jogador 3 se mija, dá pra eles 60 horas.
Quem que é o problema? O influenciador, a novela, a música, o filme, que acabam usando de sexo e violência para fazer dinheiro? Ou o problema é quem consome essas obras e dá dinheiro para essas obras, para que mais obras assim sejam feitas? Na minha concepção, os dois lados são culpados. É claro que como criadora, eu tenho que decidir o que eu faço e o que eu não faço. O que para mim é negociável e o que não é negociável. Qual é a qualidade do conteúdo que eu quero apresentar? Por exemplo, eu prefiro falar de entretenimento, analisar histórias, analisar dramas coreanos e tentar trazer essas histórias para enriquecer nossa vida, nosso dia a dia. Eu prefiro fazer um conteúdo assim do que fazer um conteúdo sexual no OnlyFans. E eu nem tô fazendo juízo de valor, falando que quem faz um conteúdo lá é menos do que eu. Não é isso. É só a minha curadoria. Até onde eu vou e depois de onde eu não vou mais. Só que outros criadores fazem esse conteúdo no OnlyFans. E aí entra o lado da audiência, que fica meio de puritana julgando esse tipo de conteúdo. Só que quem assiste o conteúdo é que faz o conteúdo continuar vivo. Não dá pra gente reclamar de uma mina ou de um cara que fazem conteúdo no OnlyFans se a gente sabe, por exemplo, que o nosso irmão assina esse conteúdo e a gente não fala nada pra ele. O que mais dá dinheiro é tempo. Tempo é dinheiro. Uma frase super clichê, mas super real. Só que a equação do tempo é dinheiro é um pouco mais complexa do que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Isso é burrice, inclusive. O placar da área de convivência dizia quanto tempo restava no jogo. Ou seja, dizia quanto tempo o placar do quarto ainda tinha para arrecadar dinheiro. Nas redes sociais, tempo de tela é dinheiro. Quanto mais tempo você assiste de um vídeo, quanto mais vídeos você assiste de um criador, mais o conteúdo daquele criador é divulgado. Quanto mais um conteúdo é divulgado, mais um criador cresce, porque mais pessoas chegam e mais marcas vão se interessar pela comunidade daquele criador. Mais produtos ele vai conseguir vender, mais ele vai ganhar. Já na sociedade de desigualdade social, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Pois é, mas nem todo mundo tem a mesma grana. Como é que o dia do rico parece ter muito mais do que 24 horas? É simples. Porque ele não usa as 24 horas dele para fazer dinheiro. Ele usa as 24 horas de classes inferiores. A jogadora 8 não ganhava por dia um valor aleatório, baseado no esforço dela. A jogadora 8 ganhava a soma dos ganhos do jogador 7 e do jogador 6. Tinha que ter alguém abaixo dela para ela continuar ganhando. E sempre ganhando muito mais do que quem estava abaixo dela. Você viu em The 8 Show que quem assiste um conteúdo é muito importante para fazer esse conteúdo sobreviver. Se você quiser patrocinar financeiramente os vídeos do canal, você pode clicar no botão Seja Membro, conhecer a programação especial e se você quiser, gostar e puder, eu vou ficar muito feliz de te ter na nossa família. Ou você pode também mandar doações esporádicas de qualquer valor pro Pix do canal, manu@coreanismo.com.br. E como eu disse no último vídeo, não fiquem pensando, ai, mas eu posso colaborar com tão pouquinho, fica chato, então eu nem vou mandar. Se cada um mandar o pouquinho que pode, juntando todos esses pouquinhos, dá na ajuda que o canal precisa para continuar ativo. Depois que eu falei isso no último vídeo, eu vi que alguns de vocês se sentiram mais confortáveis de colaborar assim, e isso foi super legal, então eu tô reforçando para você que possa ainda tá meio sem jeito, larga esse negócio de sem jeito. Já se você não puder ajudar financeiramente no momento, você ainda pode ajudar muito o canal, assistindo todos os vídeos, curtindo e deixando um comentário. Isso faz o YouTube entender que esse é um bom canal, que você gosta de fazer parte dessa comunidade. Você pode compartilhar os vídeos do canal lá com as suas amigas, seus amigos dorameiros, naquele grupo do Zap, que eu sei que hoje em dia todo dorameiro tem. E também se inscrever, assim você ajuda os números do canal crescerem, o canal ter mais seguidores e também facilita para você receber todos os vídeos do canal e se manter sempre em dia. Gostou da resenha? Eu tentei fazer ela com cara de resenha tradicional do coreanismo, mais longa pra gente conversar bastante. Ficou com essa cara? Me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo e, é claro, se você gostou também de The 8 Show, se já assistiu, quais foram as suas impressões, ou se você ainda não assistiu, esse vídeo aqui
Te deu um gostinho? Você vai lá agora assistir The 8 Show? Agora, aqui do lado, eu vou deixar pra você a minha resenha de Round 6, que tá ótima, viu? Se você já assistiu Round 6, vem nessa resenha e me diz se você concorda ou não concorda com a minha opinião sobre a história. E é claro, se você ainda não assistiu Round 6, clica lá que você vai perceber que realmente Round 6 e The 8 Show são completamente diferentes. Clica lá que eu já tô te esperando no vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!